Gaiacu, Sim. Regina de Avimais, nós estamos muito satisfeitos e muito agradecidos pela sua atenção, a sua disponibilidade de atender o nosso convite para a gente bater esse papo. E já pedir que a senhora se apresente, diga seu nome, seu axé, suas tradições, para a gente dar continuidade à nossa conversa. Obrigada pelo convite. Nossa, imagina. E queria pedir desculpa também por conta da disfonia. Não, e a voz pode sair um pouco prejudicada. Bom, sou Regina Maria da Rocha, nascida, meu Vodum Avimage, e atualmente sou rumbono do Rumpame Aiono Runtologia, em Cachoeira. Que beleza. Na Bahia. Sim, que beleza, que beleza. Gaiacu, e como é que foi essa história do seu ingresso no candomblé? Como é que foi essa trajetória? Como é que a senhora chegou? Bem, já conhecia assim, o candomblé desde criança, por conta de meu avô ser um pejigão lá da Roça do Ventura, e já assim com a idade de 6, 7 anos, 8 anos, nas minhas férias, que eram sempre passadas em Cachoeira, nós tínhamos que ir para o Ventura, onde ficávamos lá um bom tempo, porque era a época das festas lá, e meu avô ia para lá, minha avó já ia com bagagem, e nós, como ele criava também uma prima minha, que era mocinha na época, eu criança, e nós ficávamos lá por muito tempo. Bom, claro que do candomblé a gente não entendia nada, ficava era brincando, catando licuri, não, essas coisas, né? Brincadeira mesmo de criança, junto com outras tantas crianças, filhas de vodunças lá da Roça de Ventura. Sim. Entendeu? E logo, aí pronto, passou essa fase, aí aos 15 anos eu conheci também o candomblé já lá na casa de Gaiacu. Viu? Quando ela tirou o primeiro barco, em 1955, e aí... Isso na roça em Salvador? Isso já em Salvador, onde a roça, o Runtologia foi fundado. Sim. E aí nós não éramos do candomblé, claro. Meu pai, apesar de ser irmão de Gaiacu, ele não era muito adepto da religião, mas minha mãe gostava de apreciar e nós íamos, né? Então a gente assistiu tirar o primeiro barco, conhecia, aí foi que eu já tinha mais noção do que era a coisa, né? Já era adolescente, já tinha noção do que era a coisa. E aí gostei, simpatizava com as cantigas, danças dos voduns. Mas aí, logo que terminou toda aquela festa, aquelas obrigações, 2 anos depois, 2 ou 3 anos depois, nós nos mudamos para o interior. E aí, para Cruz das Almas, onde meu pai foi ensinar lá educação física. E lá nós fomos estudar também, ficamos lá por 10 anos. Nossa! E aí nos afastamos totalmente. Nunca mais vi falar de candomblé, que lá em Cruz das Almas não tinha muito isso. E nós não conhecíamos essa parte, era só para estudar mesmo. Sim. E aí eu me afastei completamente do candomblé. Fiquei sem saber, sem conhecer mais nada a respeito. Quando eu já estava, aí vim para a faculdade, aquela coisa toda. Ah, você estudou, tem nível universitário? Eu tenho, sim. Eu sou formada em enfermagem. E agora, em 2015, em dezembro, no dia 9 de dezembro, eu estou fazendo 50 anos de formada. Olha, que beleza. E 20 beleza. Já de aposentada. Eu trabalhei 30 anos. Que beleza. Olha, viu? olha. Graças a Deus. Sim, sim. Então, e aí nós ficamos totalmente afastados, como eu digo, trabalhando, fui trabalhar. Trabalhei em vários hospitais, né? Eu sou funcionária pública do Estado e federal também. Sim. E aí a gente ficou totalmente por fora. Quando eu comecei alguma época, eu já estava assim com mais de 30 anos, depois dos 15 que eu tinha visto o candomblé, já trabalhando, sempre a gente que tem essa coisa, essa raiz, as coisas comecei a sentir alguma coisa que eu tinha necessidade de procurar alguém. Questão de trabalho, essas coisas, né, que a gente passa, às vezes em trabalho. E eu senti necessidade de procurar uma casa para ver como é que andava a vida. Andavam as coisas. As coisas, o trabalho e tal. E aí eu tinha uma menina que era amiga de infância também de Cachoeira. Nossas avós eram comadres. Sim. E eu soube que essa menina tinha feito santo ainda novinha e já era
Ialorixá. Olha. Então eu fui procurá-la, né? E lá encontrei ela era feita no Angola e tinha uma parte de Umbanda também. Onde ela tinha uma entidade que atendia as pessoas aos sábados. E lá eu fui botar uma consulta e tal, e aí vi as coisas que tinha que fazer, fiz algumas coisas, alguns procedimentos e tal. Nada assim, só questão de trabalho mesmo. E aí comecei a ir frequentando a casa dela, né? Por amizade, frequentava como cliente mesmo, como amiga. Assim como quem não quer nada. Durante uns 6 anos eu fiquei vendo a casa dessa moça. Ela tocava Angola, nunca me abalou em nada. Sim. E lá, como ela entendia também de Queto, ela tinha passado pelo Queto, lá um dia apareceu um Xangô e me tocaram um alujá. E quando este Xangô caiu na sala, aí as coisas começaram a aparecer, aquelas coisas, aquele mal-estar, aquelas coisas e tal, e lá se vai. Sim. Eu, ai meu Deus, o que é isso e tal? E a mãe dela, olha, você vai dar santo. Eu digo, mas é uma coisa tão ruim assim, eu não vou querer não. Realmente é um mal-estar horrível, aquelas coisas. Em princípio, aí fui ficando lá como amiga 3 anos depois. Não, 2 anos, quase 2 anos depois, aí ela botou um barco. Onde tinha um Bessem, um Oxumaré, claro, era no Queto, e um Omolu. E eu fotografava muitas festas dela. E nessa saída, era um nome de Iaoi, eu fui toda munida com minhas máquinas para fotografar. Certo. E o Dofone era justamente o velho Azul. Eu me preparei para fotografar meu pai. E eu só sei que a máquina se quebrou toda e eu já acordei num quarto. Eita. Entendeu? Aí realmente foi que as coisas começaram a aparecer e ela disse, olha, você não é daqui, procure sua tia e tal. E eu nem tinha tanta intimidade com Gaiacu. Tinha com as outras tias que moravam, ficavam lá em casa, passavam anos, e Gaiacu era mais afastada, porque cuidava mais dessa parte religiosa. Né? E aí eu fui lá procurá-la, isso já em 1980. Olha. E já saí ali com uma notinha para fazer a obrigação. Entendeu? Em 80 foi que eu realmente ingressei lá no Runtologia. Mas fiquei um tempão como Abian, por conta do meu trabalho, né? Eu tinha 2 empregos, trabalhava e tal. Mas aí, desde essa data, no dia 14 de setembro de 1980, quando eu dei a minha primeira obrigação, que ela disse, vai dar comida de algum aliçar. E fiquei lá por quase 30 dias, foram 21 dias lá na roça, mas era uma obrigação de Abian mesmo. Sim. E aí eu fiquei, aí pronto. Uma satisfação, como eles diziam, né? Uma satisfação para o santo. E aí eu fui ficando. Daí, a partir daí, eu não faltei mais. Uma obrigação na roça. E aí dei a obrigação de 1 ano, com uma Bian, de 3, de 7. Né? Que eu não podia ainda fazer. Aí um dia ela disse, você não vai poder mais, não sei o quê, vai ter que fazer o santo. Já enrolou o que tinha que enrolar, já engambelou o que tinha que engambelar. Isso. E o santo começa já a se incomodar, já querer as coisas e tal. E aí eu tive que esperar um bom tempo para poder realizar esse desejo do meu velho, né? Sim. E graças a Deus... Sim, mas o santo esperou... Esperou, não me aborreceu, claro. Porque quando chegava nas festas, ele sempre vinha. Sim. Tinha aquela coisa, esse santo ficava aborrecido. Já é um Vodum. Já ficava, mesmo dando aqueles agrados, mas ele não se conformou, não. Claro. Mas ele disse que esperaria até eu poder, e esperou. Que beleza. E eu agradeço demais isso a ele, não é? Sim, mas aí a senhora se aposentou e... Depois que me aposentei. Aí recolheu. Aposentei no outro ano já se fui para lá. Pronto. E lá fiquei e estou aqui. Caramba, que beleza, que beleza. Realizei o desejo do meu pai, realizei o desejo de Gaiacu, que ela ficava querendo, né? Sim. E aí essa conversa de assumir, isso já era uma conversa que rolava desde que eu era Bian. Já quando eu estava com a Bian já de 10 anos para lá, aí já rolava essas conversas nos bastidores e eu já ficava aborrecida. E já dizia o povo, bote sua boca na maré de vazante.
Sim, mas peraí. Aí a senhora se iniciou, raspou a Tudo lá fiquei, tá tudo certo, tudo ótimo. Tudo ótimo. E aí, a senhora aposentada, feita no santo, como é que Sim. foi? Fiquei lá, aí quando foi de uma determinada época que a Deré da casa se afastou, aí eu já fiquei administrando a casa, a parte Sim. física. Material. Parte material, eu já Sim. fazia tudo na casa, eu já tirava até as notas de obrigação, que ela dizia isso, e já no fim eu já sabia o que era. Até a obrigação de fulano, o pai já dava o papelzinho. Sim. Já sabia o que é que comprava, e já, uma Deré já ensinava a gente a fazer as coisas. Aí eu já cozinhava as comidas do santo, eu já fazia tudo na roça. Claro, a parte física e material, não a parte religiosa. Sim. Não é? Mas estava lá sempre, participava de tudo. E aí já adquiri muito conhecimento assim. Claro que não o meu fundamento propriamente, que a Bia não dança, a Bia não rola. O Santinho vem, mas vai embora, não fica. A gente está sempre acordada. Isso me ajudou muito também. Com certeza, né? com certeza. Ajudou. As pessoas pareciam que gostavam um pouco de mim, né? Procurava tratar bem. Procurava tratar as pessoas simpática, muito bem. Muito obrigada. Muito amável, muito cativante, uma pessoa muito educada. Procura ser, né? Com Porque certeza. eu acho que um ambiente desse, assim, de pessoas, a gente já tinha minha experiência de trabalho, né? De chefiar a equipe, essas coisas todas, né? Como enfermeira. E aí facilitou um pouco. Sim. Não é? As pessoas eram todas conhecidas. Claro que muitas se afastaram, né? Esse processo é mais ou menos natural. Todo processo natural. Eu não era das mais velhas, claro, era das mais novas. Sim. E aí houve assim uma certa... Mas as pessoas sempre me respeitaram muito. Sim. Entendeu? Nunca ninguém me disse nada pessoalmente. Se houve alguma coisa, foi conversa lá para trás. Sim. Mas eu sempre houve muito respeito com a minha pessoa, né? Porque eu também sempre respeitei todas as minhas mais velhas, todos os ogãs, todas as minhas irmãs, mais velhas, mais novas, entendeu? E eu tenho me dado bem, entendeu? Perfeito. Gaku, na parte de relacionamento. Eu fui à cachoeira durante muitos e muitos anos e nunca tive a oportunidade de sentar e conversar com Gaku Luiza. Porque eu ia... Sim. Eu ia para as funções da roça, eu chegava lá no primeiro sábado de janeiro, terminava a função, eu já voltava para o Rio, porque tinha a função da casa da minha avó aqui. E isso foi... Às vezes eu não ia nem à cachoeira. Eu da roça mesmo já pegava o ônibus ali para a estrada de Belém, para a feira e para voltar para o Rio. Para o Rio. Então, eu convivi muito pouco essa questão da cidade, Cachoeira. Eu não ia mesmo lá para passear, eu ia por conta das funções. Mas que imagem a senhora teria que mais marcou na personalidade de Gaku Luiza? Eu acho que a dedicação intensa. Ela se doou, desde os 29 anos, que ela se doou totalmente ao vodú. O respeito que ela tinha, aquela consciência que ela tinha de respeito demais por todos os voduns, não só os dela, como os voduns das filhas. Os voduns para ela, até um vodum de um abiã, para ela era pai ou mãe. Sim, isso, já ouvi falar sobre isso e também sobre a memória dela. A memória que ela tinha uma memória excepcional. Eletrônica. É mesmo? Né? Porque ela lembrava de coisas assim, ela falava assim, com detalhe, com riqueza de detalhes. Sim. De tudo, desde a sua infância. Ela lembrava de detalhes da confirmação de vovô, quando ela tinha ainda 5 anos de idade. Nossa! E ela contava com detalhe, ela descrevia como era Gaiacu Mariogorense, ela sabia de tudo, ela lembrava da cantiga, que ela cantou quando meu avô foi empossado, ela lembrava da cantiga,
Mas era uma memória assim, extraordinária que ela tinha. Que beleza. Com a idade que ela foi ainda lúcida, ela ficou lúcida até seus últimos momentos. É mesmo. Ela ainda recebeu visita no domingo, na véspera de falecer. Ela faleceu numa segunda-feira, às 16 horas, no dia 20 de junho de 2005. E na véspera, no domingo, ela ainda recebeu o filho de mãe Zulmira. Esteve lá, ele tinha ido, era músico, então foi lá fazer um evento. Sim. E aí foi visitar, ela ainda conversou com ele, já estava meio abatida. Mas ainda conversou bastante com ele. E ela começou a passar mal mais ou menos 1h da manhã, de domingo. Aí já amanheceu ruinzinha, aí já ficou sem falar por volta do meio-dia e às 16 horas que ela faleceu. Mas ficou lúcida praticamente até o último momento. Sim, sim. E eu estava lá. A senhora sabe, tem isso escrito, computado, quantas pessoas ela iniciou? Olha, dentro do Rumpame, lá do Runtologia, no Cabrito ainda, na primeira roça, ela iniciou 12 filhas dentro do GIS. O primeiro barco de 55 foram 7 e o segundo barco em 58 foram 5. Nossa. Daí aqueles problemas todos que houve e tal, a roça fechou e ficou por algum tempo. Ela veio para aqui para o Rio, ainda teve uma casa aberta aqui no Rio de Janeiro. Ah, é? Né? Iniciou 2 pessoas, um Badé e um Azansu. E teve algumas abiãs, muitas e tal. Mas depois, acho que ela ficou aqui por uns 5 anos, talvez, Jacarepaguá, né? Onde ela alugaram uma roça para que ela funcionasse aqui. E aí depois de um determinado tempo, eu acredito que acho que uns 5 anos mais ou menos, que minha mãe disse que queria voltar para a roça dela, que já chegava de Rio de Janeiro. E aí ela voltou. Parece que em 74 ela confirmou uma EQED, que era daqui do Rio. A primeira EQED que foi suspensa, ainda quando ela não tinha roça, era ainda na casa dela, na Liberdade. Ela suspendeu uma menina de 12 anos, a primeira esposa do Peixe Grande, José. Sim. Ainda quando ela era criança, que morava lá, né, ela tinha feito, a minha mãe, ela tinha feito uma cura na mãe dela, que ficou cega por 10 anos, e ela curou essa cegueira. Nossa. Da mãe de fumo. Não existia fumo ainda. Sim. Era Zé Sonita, que era uma criança na época. E em pagamento, quando a Ildete perguntou o que ela daria, o que ela poderia fazer por ela, minha mãe, uma certa feita, minha mãe olhar. Ela disse que queria aquela menina. E ela disse, ai meu Deus, minha filha, porque ela disse, não é para eu levar, não, é para ela ser minha empregada. Aí ela aceitou e aí o tempo passou, Zé Sonita, ela veio embora para o Rio, casou aqui, Zé Sonita cresceu, casou. E quando ela voltou para cá, que se reencontraram, que sempre tinha contato com a avó de Fomo, né? A avó de Dona Jovem, que era vizinha dela na Liberdade. Elas eram vizinhas. E aí ela resolveu se confirmar, já casada. Que beleza. Entendeu? Eu acho que nessa época eu ainda não era da roça. Isso ela conversa. É muita história, né, Gaco? E aí nessa época eu acredito que eu acho que na confirmação de Equédio Zé Sonita foi suspenso Pejigã, com mais 2. O marido de uma das Vodúncias, do segundo barco, mais um parente dessa moça, dessa dona Gessonita, de Equédio Gessonita. Aí confirmou. Nessa confirmação, em 79, foi que caiu o primeiro barco lá de Cachoeira. Foi o barco de Fomo, que era mocinha ainda na época, e mais uma irmã do Abagigã, que foi confirmada em 79, e uma moça que era abiã há 30 anos, lá do Cabrito. Nossa! Lá de Sobô. Olha só. Entendeu? Foi minha primeira abiã, lá do Cabrito. E aí, com esses anos todos, e aí veio a cair em 80. Tá em 79, em agosto, saíram em 80. Foi o primeiro barco lá de Cachoeira. Então é muita gente. E lá foram 3, né? Então 7, 5, 12, os 2 primeiros. Aí 3, o barco de 3. Teve mais um barco em 82, de 3 também. 18. Mas depois 2 debandaram e ficou só um. Então o que completou a obrigação foi um só. Então 15, 16.
Isso. Depois veio o meu, de 3. E depois veio mais um de um só. Que já foi um... 20 voduns. Você é santo pra caramba, 20 né? feitos dentro da roça. Caramba. Foram É 20. santo pra caramba. Foi muito. Né? Não é? Ela achou que era pouco. Ela ficou muitos anos. Do último barco do Cabrito para o primeiro foram 21 anos. Caramba. E do segundo para o meu levou mais de 10 anos. A gente sabe que esse povo não é com o essa jeito é mais frequência. difícil. Porque o assim, tempo era muito também. Sim, Né? sim. O tempo era muito. O meu barco já foi... A metade já foi de 3 em 3, mas era um ano. E agora me diga uma coisa. E como é que está agora a senhora aposentada, achando que ia ficar passeando em Salvador? Ah, era mesmo. Viajando. Viajando. E de repente me pregaram essa peça, eu acho, não sei. Avançou. Me E aí segurou. me chamam e falam, não, agora Me chamou, é a sua agora hora. É a sua vez, O que é que mudou? O que é que mudou na sua forma de ver o candomblé? Olha, Porque não mudou muito, não. quando a pessoa é vodunce, né? É diferente. A gente não tem aquela responsabilidade. Tem conosco, com o nosso vodum, que está na hora de estar presente, de estar ali nas obrigações. Sim. Mas a vida de rumbono é totalmente diferente. Porque aí você vai responder por uma casa inteira, você responde pela vida dos outros. Responder por uma casa inteira. Que não foi muito construída por uma mulher com a personalidade Exatamente. Luísa. Chego eu novinha, quer dizer, não nova na idade, porque eu já tenho bastante, mas ainda nova, como vodunce. Mas a senhora também é nova de idade. Ah, meu velho. É assim. Viu? Sim, mas aí o que mudou na sua forma de compreender? Bom, a compreender a gente já vem compreendendo, porque de ver como ela era, como atitude, e eu procuro sempre me espelhar no que eu vi, os anos todos que eu vivi com ela, não é? De 80 até 2007, não é? E sempre estava presente. E como sobrinha, eu achava que eu tinha mais responsabilidade do que os outros. Sim. E além da minha responsabilidade de filha de santo, eu tinha minha responsabilidade de parente, de sobrinha, ela não tinha filhos. Sim. Então eu procurei assim assumir alguma coisa da vida dela. Sim. Entendeu? De ser procuradora, de receber ajudar dinheiro, efetivamente. de ajudar financeiramente, né? Essas coisas todas. Então, e também me espelhar, né? Procurar, não sei, não posso não chegar aos pés, né? Mas pelo menos na questão do respeito para o vodum, respeito pelas pessoas, eu estou procurando imitá-la. Procurando seguir. Não é? Posso não estar seguindo ao pé da letra, né? Porque a diferença de idade era um pouco... Depois ela teve aquela vida dedicada só aos voduns. Eu já tive uma outra vida de trabalho, de responsabilidade também de trabalho. Que como eu tinha responsabilidade com a vida dos outros, como enfermeira, então eu acho que o candomblé é mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Eu não tive muita dificuldade também nessa questão da responsabilidade. De assumir o compromisso. Porque é um compromisso, um compromisso de trabalho. Com certeza. Não é? Eu encaro assim. Sim, com certeza. Mas a sua cabeça mudou? Mudou, ao assumir essa... Claro que muda. A cabeça a gente tem que abdicar de muita coisa. Sim. Entendeu? O comportamento da gente muda em relação aos outros. Sim, não é? Sim. A gente passa a ter uma postura diferente, claro. Claro que a postura da gente, como profissional também, que eu era, a gente procura ter uma postura diferente, claro, né? Não pode se dar certas coisas. Sim, com certeza. Não é? Como profissional, sim. Principalmente profissional de saúde. Exatamente. E no candomblé também, nessa religião, eu acho que também a postura é importante. É fundamental. É fundamental. Com certeza. Não é? Senão você não consegue manter um nível dentro da sua casa, né? Perfeito. Então, é isso. A gente tem debatido muito essa questão dessa liberdade que o povo acha que vodunce tem.
Não é bem assim. Não. Não é bem assim, não. Baldunce não tem tanta liberdade. A gente não recrimina ninguém, mas a gente tenta botar na linha claro. o que está fora da linha. Ela é tolhida de uma certa forma Não de é determinadas coisas, né? Sim, com certeza. Senão a coisa não funciona. Né? Com Sem certeza. respeito, não pode funcionar, né? Verdade, é verdade. E a gente vai levando assim. E esse processo da sucessão no Runtologia? Foi difícil? Olha, assim, difícil. Difícil assim, pela inexperiência, talvez, claro, né? Peguei a cor uma mulher antiga que dominava a coisa, né? Eu já bem mais nova na situação. Claro que a gente tem dificuldade, não é? E eu procurava me guiar naquilo que eu via, que ela conversava. Sim. Eu sempre prestei muita atenção às coisas que ela falava, entendeu? Sempre estava anotando a coisa na cabeça e muitas vezes no lápis também. Não é? Na caneta também. Sim. E também guardar muita coisa. Eu sempre fui de guardar muito a coisa. Sim. Tinha uma memória até boazinha, agora que está falhando um pouco. De todos nós. Né? Com a idade. Mas eu quando sempre a gente tive faz uma 40, memória boa. 13. Ai, não me fale. Quando vai no isenta, então, a coisa pega, né? Mas, assim, o senhor fala em relação às pessoas... Porque eu passei lá em casa uma situação como essa, e a gente tem conversado muito sobre essa questão sempre é difícil. Das formas de sucessão, que tem uma parcela que não gosta, tem outra que gosta, claro. Tem outra que acha que a mãe de santo faleceu, o tempo dele também no santo acabou, ele também vai se aposentar. Aconteceu também. Mas a dificuldade é porque as pessoas lá sempre acabam comparando a pessoa que está chegando com a pessoa que se foi. Exatamente. Isso é um problema. Não é? Porque no tempo não era assim. Sim, nossa. Eu escuto isso. Minha avó faleceu tem 14 anos, até hoje eu escuto. Não era assim, porque não era assim. Essa coisa... não era assim. Mas tem coisas que você tem que adequar também. Com certeza. Não é? Com certeza. Porque uma coisa é uma pessoa que hoje teria 100 e alguns anos, sim. Não é? Ela era de 1909, 106 anos. Sim. Ela teria hoje. Sim. Eu tenho 75. Broto. Então são 31 anos de diferença, né? A vida era outra. Com certeza. Que ela viveu na época dela, a vida que eu vivi, outra vida completamente diferente, de trabalho, claro. De outra relação com pessoas. Sim. O nível das pessoas, o nível que eu vivi era diferente de uma pessoa que mal aprendeu, né? Ela era muito inteligente. Sim. Não teve oportunidade na época. Sim. Então iam só até o primário, não completo. A gente já vai para uma faculdade, a cabeça já é outra, diferente. Você já encara as coisas com amplitude, com mais amplitude, né? Sim, verdade. É verdade. Mas essa dificuldade, essas diferenças, as pessoas só vão começar a perceber, na verdade, com o funcionamento. Aí para saber com a continuidade. Para saber que está tudo no mesmo. Exato. As coisas funcionam da mesma maneira. Exato. A gente não mudou nada em termos de axé, em termos da religião, nada. Mas a gente procura melhorar um pouco assim, a aparência, melhorar um pouco o atendimento. Sim. Aí começa a surgir pessoas novas. Hoje as pessoas que frequentam a roça são pessoas assim mais novas, talvez, né? Um público um pouco diferente, talvez. Isso é uma característica muito interessante de casa de candomblé antiga, porque tem um povo muito velho. Isso. E tem uma garotada nova que está chegando. Então, é uma distância muito grande de gerações. Mas a gente procura não mudar nada, assim. Sim. Não é? Assim, mesmo na arquitetura, que a gente não pode mudar muita coisa, a gente vai fazendo os melhoramentos, mas não pode mudar, primeiro porque a casa é tombada também. Sim. Aí a gente não pode mudar muita coisa, né? E no axé, a gente não mudei nada. Não tem o que mexer. Não é? É verdade, é verdade. A gente tem que preservar. É verdade. Continuar como...
Gaku, e o que a senhora acha hoje da situação do candomblé no Brasil? Essas coisas dos neopentecostais atacando a gente, realmente. dessas brutalidades, dessa violência, desses ataques, dessas agressões. Isso é uma coisa, é um caso de polícia, não é? É um caso de polícia. Eu acho que é um caso de polícia, sim. Não é? E eu acho que a intervenção, eu acho que já é por aí, na justiça. É caso de justiça já. Sim. Não é? Porque a liberdade de cada um, nós temos o nosso livre-arbítrio de professar, seja qual for a sua religião, né? E eu não sei por quanto esses novos, porque os verdadeiros evangélicos, que meu avô era evangélico, eu tenho uma prima evangélica, tenho parentes evangélicos, mas são de igrejas tradicionais, sim, que nunca sim. se incomodaram. Sim. Eles ficam lá. Mas nós, por exemplo, nosso parentesco continua. Nós nos gostamos. Sim. E cada um não interfere na religião do outro. Claro. Tenho primas que são kardecistas, eu tenho prima que é kardecista. Claro que ela não vai lá professar minha religião, nem eu vou a dela, mas todo mundo respeita todo mundo. Sim, sim, e mesmo sim. colegas, muitas colegas evangélicas da igreja adventista, que eu tenho de igreja batista, tradicional. Sim. E essas pessoas sabem que eu sou eles são minhas amigas. Sim. E nunca me atacaram. Sim, sim. Entendeu? Mas esses novos é que são o grande problema. É, porque eles são Né? furiosos. Porque são furiosos, são fanáticos, eu acho que são pessoas fanáticas que precisam de tratamento, eu acho. Com certeza. Desculpe, né? Com certeza, é Mas eu acho que verdade. precisam de um tratamento psicológico, psiquiátrico, não sei. Porque realmente é uma coisa, é caso de justiça, de polícia Sim, mesmo, sim, é verdade, que a gente é pode verdade. dizer. E o futuro do candomblé? O que a senhora acha que a senhora vai ver no candomblé daqui a 20 anos? Quando a senhora estiver com seus 95 Eu acho que lá, eu tenho durinha. até um pouco de medo também. É, De algumas coisas que a gente está vendo por aí. sim. Entendeu? De muita gente muito nova, talvez sem preparo. Sim. Não é que está começando talvez a deturpar algumas coisas, não Sim. é? E eu não sei, se continuar como na minha casa, como a casa de Baiubaldo e outras tantas que nós Sim. conhecemos, está tudo bem. Mas a Mantém gente o equilíbrio. mantém o equilíbrio. A gente se dedicando certo. sempre aos nossos vodus, respeitando a eles e aos nossos semelhantes, aos nossos, cada um respeitando a casa de cada um, Sim, que é claro, muito importante claro. isso, não é? Independente de certeza. qual seja a nação, Com certeza. entendeu? com certeza. Todas merecem respeito. Eu acho que candomblé é tudo igual, Não tenha entendeu? dúvida. Desde que haja o respeito dentro da casa, que se respeite realmente, que se cuide de vodum realmente, de orixá, de inquice, etc. São Sim. todos a mesma energia. Sim, sem Não é? dúvida, sem dúvida. Então, sem e se dúvida. houver esse equilíbrio, está tudo bem. Vai tudo Vai bom. tudo muito bem, obrigada. Tá certo. Bom, a gente tá chegando Muito obrigada. no final do nosso tempo, mas eu, antes de qualquer coisa, gostaria de dizer que eu lhe admiro muito. Muito obrigada. Tem muito, a gente É nem se recíproco. conhece, nem tanto. Nem tanto, A realmente. senhora, você vem aqui no Rio a trabalho. Só venho não a é? trabalho, realmente. Só vem aqui atender o seu povo e a gente conversa nas festas. Nem conversa, a gente se cumprimenta. Cumprimenta, Mas eu quero dizer que eu troca tenho muita palavras. admiração pela senhora, pela coragem de a senhora. Porque eu sei que assumir uma casa grande como Runtologia não é para qualquer um. Não é brincadeira, não. Né? E tenho certeza que se olhar lhe escolheu e a Zansu, a Vimagem lhe escolheu, porque a senhora tem fibra para levar aquilo. Né? Então eu estou torcendo pela senhora, estou torcendo Muito pela sua obrigada, casa. agradeço e muito. Entendeu? nós estamos aí. Tá certo. Viu? Muito obrigada. E para encerrar aqui, eu gostaria que a senhora mandasse uma mensagem para o povo. Para o povo. Para o seu povo, para quem a meu senhora povo quiser. em geral, para o povo da religião em geral, que se entreguem, claro que o coração esteja sempre aberto para cuidar dos seus volumes, para cuidar de seus filhos, que haja respeito também entre pai e filho, que o filho
para que a gente tenha o respeito dos nossos filhos, a gente tem que antes respeitar também os nossos filhos, saber tratá-los. Sim, não perfeito. é? Não tratar como uma coisa qualquer, mas ter aquele respeito que cada um merece o seu respeito dentro da sua idade, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. Então é isso que eu acho, que a gente continue cuidando dos nossos vodus com muito amor e com muita dedicação. Axé. Entendeu? Que a Oxalá, que a Zansu, a Vimagem, que a Oiá, a Nanã, que todos os nossos vodus abençoe a todos, que todas as energias caia sobre todos nós, né? Sobre esse Brasil, sobre esse mundo que precisa de muita paz. É verdade, axé, axé, axé. E muito obrigada. A Zansu que lhe dê muitos anos de vida. Axé, para o senhor também, para a sua família. Foi uma honra tá bom? conversar Eu com a que senhora. agradeço. Muito obrigado. Tá?